Esse é o Espiral Nerd, seja bem-vindo. Eu vou fazer uma resenha dos 3 primeiros episódios de The Last of Us. E assim, eu nunca joguei o game, tá? Porém, tem diversos gameplayers aí na internet que dá pra conhecer bem o jogo. E outro ponto, tá? Eu gosto muito de assistir filmes, séries e sei ver quando é bem feito ou mal feito e também quando tem lacrade. Então vamos lá. Gostei bastante do primeiro episódio e do segundo. E se assim comparar com o primeiro episódio de The Walking Dead, eu ainda acho muito melhor o primeiro episódio de The Walking Dead. Essa é minha opinião, tá? É minha opinião. Eu acho muito melhor, mas eu gostei bastante mesmo e achei bem interessante essa ideia de zumbis através do fungos, né? E aquele início lá nos anos 60 com o especialista dando uma entrevista em um programa de TV explicando do que os fungos são capazes de fazer se eles evoluíssem, sabe? Meu, foi sensacional aquela cena. E depois disso, nós temos ali um salto temporal para 2003 e apresenta já o protagonista, o Joel, ou Joel, mas nesse início foca um pouco na filha dele, a Sarah, sabe? E fez sentido isso. E também eles apresentam já nesse momento o irmão do Joel, Tommy. E assim, pelo que eu reparei de diferença com o game, já no começo a gente já vê alguma alteração nos personagens. O Joel e o Tommy, eles são latinos, tá? Diferente do jogo. E a Sarah, ela foi mudada a etnia da personagem, sabe? Colocaram a atriz negra para interpretar e sim, isso é uma falha como adaptação e sabemos que é um pedágiozinho sendo pago aí já logo no começo. Mas vamos lá, porque fora isso, a história, as cenas são idênticas ao game, cara. Até as falas eles adaptaram bem. E isso me surpreendeu bastante, porque é um tapa na cara dessas adaptações de games, sabe, para live action, bem meia bocas aí. Como a Netflix com Resident Evil, Paramount com Halo e assim vai. Enfim, tivemos a fuga deles para se afastar dos ataques. Tem a queda do avião, a morte da Sarah. Foi muito bem feito, cara. Muito igual ao game. Por tudo que eu vi nos gameplayer e meus amigos falaram sobre como ficou o jogo, a comparação. Cara, ficou muito bem feito. Só que, meu, sério, pra mim teve um erro de lógica ali em um momento. Que assim, a Sarah, ela passa o dia presenciando umas coisas estranhas, sabe? Na escola, na loja que ela vai lá consertar relógios, na casa dos velhos quando ela dá uma passada. Então, em um determinado momento ela acorda com um cachorro latindo e batendo as patas na porta e o pai dela não está em casa, sabe? Em sã consciência, ninguém sairia, muito menos um adolescente. No máximo colocaria o cachorro para dentro e pronto. Mas não, ela vai levar o cachorro de volta para casa dos velhos, mesmo o cachorro se recusando. Mas não, mas ela entra, sabe? E ela chega lá, ela se depara com a velha que estava na cadeira de rodas. Ela matou os outros dois. Então a Sarah sai dali e a velha vem atrás dela, mas daí o pai dela salva ela, matando a velha de vez. E assim, ela questiona do porquê ele fez aquilo. Nas duas situações não faz sentido, sabe? Tanto ela indo até a casa dos velhos, sabe? Em toda aquela situação que tava meio esquisita, tava meio estranha, quanto ela questionando o pai dela. Entende? Porque pelo menos no game ela não vê a velha. Então faz sentido ela questionar isso do pai. Mas enfim, depois que a Sarah morre, tem outro salto temporal para 2023, já num apocalipse com tudo destruído. E o Joel está em uma das cidades que foram adaptadas após a destruição de tudo. E essas cidades elas são controladas por uma organização chamada Fedra, que eles têm um conflito constante com os vagalumes, que é um grupo que se dizem revolucionários. E o Joel está se preparando para sair da cidade, sabe? Isso escondido, porque é proibido sair da cidade sem permissão. E ele quer ir atrás do irmão que saiu e provavelmente pode estar em perigo. E nisso ele está junto ali com a Tess, que é a parceira dele, tanto nos contrabando quanto no relacionamento. E nessa eles acabam cruzando com a líder dos vagalumes daquela cidade, que é Boston. E é quando ele conhece a Ellie, que é uma outra mudança que teve do game de personagem, porque a personagem original ela é ruiva
Mas na série não. Então esse pessoal, ele tem um problema enorme com ruivo, sabe? É impressionante. E ainda colocaram assim, uma atriz bem feinha, tá? Mas ela atua bem. A atuação dela não tenho que questionar que ela atua bem. Mas o Joe e a Tess aceitam, né, um acordo de levar a Ellie até outro grupo dos vagalumes em troca de um carro, combustível, armas e assim vai. E o fim do episódio é muito bom, tá? Porque o Joel ele se depara em uma situação de quando um soldado apontou a arma para a Sarah e quando ele lembra da filha, ele já ataca o soldado sem pensar duas vezes, sabe? Mata ele. Já no segundo episódio ficou muito melhor, a ambientação, a fotografia ficou muito boa. E assim, um dos dois pontos altos do episódio é quando eles encontram dois zumbis com boa parte da cabeça, sabe, coberta pelos fungos e principalmente os olhos. Então eles têm assim uma audição extrema, sabe? Poxa, e o momento que é muito legal é quando o Joel fala pra Ellie que ela tem que ficar quieta e não falar nada, somente obedecer. Ela até tenta retrucar e ele quieta, não é pra falar nada. Mano, ficou muito da hora, porque ele já sabia do que se tratava, sabe? Ele já sabia quais eram os zumbis que estavam ali. O encontro deles com esses zumbis foi bem desenvolvido, eu gostei bastante. Apresentaram um real perigo ali para os personagens e acabaram se separando. E o Joe ficou com a Ellie, sabe? E foi um momento bem tenso, eu gostei bastante. E assim, eles acabam derrotando os dois e conseguem chegar a uma instalação dos vagalumes que estavam todos mortos quando eles entram. E o local, cara, ele está cheio de raízes dos fungos. E eles percebem que os zumbis que estavam na região, aqueles que eles olharam se arrastando, eles estão indo exatamente para onde eles estão. Porque eles acabam se comunicando através dessas raízes, como a Tess e o Joel explicou para Ellie. Sabe? É nesse momento que a Tess manda o Joel levar a Ellie e é quando eles percebem que a Tess foi mordida e a infecção dela tá se espalhando bem rápido. A cena foi legal, eu gostei bastante ali, a Tess derrubando alguns tambores de combustível no chão, sabe, para esparramar o combustível. Ela joga algumas granadas pelo chão e fica ali esperando os zumbis enquanto o Joel foge com a Ellie. Ela aproveitou a oportunidade de que ela já tinha sido mordida e de qualquer jeito ela ia virar um deles. Falou assim, pô, vou me explodir aqui, pelo menos eu abro um espaço de tempo para vocês fugirem. Então assim, vem aquele clichê batido, nesse momento vem aquele clichêzão batido do isqueiro que não acende de jeito nenhum, sabe? E só na última hora, no último instante que acende o isqueiro. Ficou aceitável. O que eles colocaram ali, que foi o que ficou chato ali, o zumbi beijando a Tess, sabe? Como se fosse para infectar ela. Pô, não ficou legal, não precisava disso. Claro que, meu, isso é minha opinião, tá? Então, o episódio ele acaba com o Joe e a Ellie indo embora, tá? Depois da explosão. E então nós entramos agora no terceiro episódio que mudou o nome da série para The Last of Us. Mas antes, apoie o canal, se inscreva, curta o vídeo que faz toda a diferença. Obrigado aí pela força de vocês. Vamos lá. O terceiro episódio começou a ir ladeira abaixo e foi embora, tá? Não parou não. Se os próximos episódios forem no nível desse, vão acabar com a série. O Joe e a Ellie, que são os protagonistas, apareceram no máximo que uns 25 minutos nesse episódio. Sabe, a maior parte ficou em uma história sem nexo com o Bill e o Frank. O início do Bill é bem legal, tá? Mostrando em 2003, ele se escondeu para os soldados não levarem ele, como levou todo o restante do pessoal ali do bairro dele. E ele ele ficou lá sozinho, então ele preparou tudo para que ele vivesse normalmente, quase como se nada tivesse acontecido com o mundo. Então ele tinha energia, ele tinha água encanada, água quente, ele tinha vários alimentos. Meu, o cara realmente se virou legal ali. Só que assim, se passa 4 anos o cara sobrevivendo de boa desse jeito, aí um cara, e ele é um cara totalmente desconfiado, e o primeiro doido que aparece, ele coloca pra dentro da casa, faz uma refeição pro Frank, e em umas 2, 3 horas nisso, já estão em um relacionamento. Cara, não faz sentido. Além de não fazer sentido nenhum pra história, foi feito somente pra lacrar. Isso é fato, esse episódio foi feito somente pra lacrar. Pode ver, quando faz um negócio pra lacrar, o negócio não fica legal.
E realmente, cara, os valores estão completamente distorcidos. Mas o episódio segue de forma completamente desnecessária e que não influencia no decorrer da história em nada, sabe? Nada disso tem no game e mesmo que tivesse, isso não quer dizer que seria bom. Longe disso. Seria lacrate do mesmo jeito, ruim, sabe? E vai nesse balaio de gato aí até quando o Joel e a Ellie chegam ali naquele espaço que é do Bill. E o Joel, ele sabe a senha porque ele tem contato, ele conhece o Bill e o Frank de anos atrás, então ele sabe toda a senha, ele sabe como acessar o local. E antes disso, o Joe e a Ellie só aparecem um pouco no começo do episódio, uma cena ali deles no começo do episódio, algumas explicação, como se fosse para tentar trazer um pouco mais de interação entre os dois, mas não passa disso. E quando eles entram na casa do Bill, eles logo descobrem que eles estão mortos, tá? Se suicidaram. Fizeram isso assim pra querer parecer algo épico, o suicídio dos dois, sabe? Morrendo junto, meio que Romeu e Julieta. Mas, cara, nada disso. Foi bem zoado. É uma coisa. Onde já se viu ser épico suicídio, sabe? É um negócio bem idiota. No game, o Bill ele tá vivo ainda nessa fase em que o Joel chega com a Ellie ali. E o Frank que se enforca nesse caso. É só ele que se suicida. E assim, e tem uma interação muito boa no game entre o Bill e a Ellie, que já não vai ter na série. Então isso quer dizer, aquela adaptação show que estava tendo nos 2 primeiros episódios, cara, já foi por água abaixo nesse terceiro. E a Ellie, ela acaba descobrindo uma carta que o Bill deixou pro Joel, explicando o que ocorreu, tá? E em seguida o Joel e a Ellie, eles saem dali com o carro do Bill, armas, mantimentos e seguem na estrada para chegar a algum grupo dos vagalumes que é o objetivo deles. Agora, vamos ver o que será do quarto episódio. Vai voltar aí ao que estava ou vai piorar de vez? Então vamos ver no que vai dar. Eu vou trazer aqui a resenha depois que assistir o quarto episódio. Mas enquanto isso, se inscreva no canal e não esquece de curtir o vídeo que ajuda muito e eu sou muito grato. Até o próximo, fique com Deus.